5 minutos de fama especial BBB 26. Oferecimento, tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. Sejam todos muito bem-vindos aos 5 minutos de fama especial BBB 26, que começa agora nessa quarta-feira de cinzas. A gente ainda está em clima de carnaval, a gente ainda está em ritmo de carnaval, mas hoje o nosso programa vai falar sobre o paredão, quer dizer, sobre a eliminação do Marcelo. Ele foi o 5º participante a deixar o confinamento e saiu na noite de ontem com 68,56% dos votos. Agora são apenas 15 participantes no jogo. Em segundo lugar, ficou a Samira com 16,25% dos votos e a Solange em terceiro com 15,19% dos votos. Vocês podem perceber que a diferença entre a Solange e a Samira foi muito pequena. A participação do Marcelo, na minha opinião, foi um pouco frustrante. Eu esperava muito mais dele. Eu acho que ele chegou na casa com uma promessa de que ia fazer, que ia acontecer. Num primeiro momento, ele se juntou ali com um grupinho da Ana Paula. A gente até acreditou que ele fosse fazer aquela aliança, né? Que ele fosse realmente colocar fogo no parquinho, mas de repente ele saiu do grupo da Ana Paula, tentou migrar para o grupo do Babu, não deu muito certo, e aí, como eu falei aqui no nosso programa, ele acabou fazendo parte ali do pessoal do Em Cima do Muro, que tinha o Breno, que tem a Maxiane, que tem a Marciele também, né? Que estão ali meio que indecisos em relação a quem vai se juntar às jogadas, né? Em relação a quem vai ser o seu maior adversário. Então, acho que eles ainda estão meio indecisos. E o Marcelo fazia parte desse grupo. A eliminação do Marcelo foi uma eliminação assim bastante emotiva para todo mundo da casa, né? O pessoal já vinha aí de um período de muitos acontecimentos, expulsão, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa eliminação do Marcelo, acho que foi um momento até para o pessoal poder extravasar um pouco essa questão de emoções mesmo, né? Agora, não teve, assim, discurso, foi quase tudo em silêncio. Ele saiu da casa praticamente em silêncio. Eu acho que ele não teve, assim, apesar de ter algumas participações significativas dentro do jogo, mas ele não teve, assim, grandes momentos, não teve grandes alianças. Então, acho que ele saiu em silêncio mesmo, colocou a viola no saco e foi embora. Era uma eliminação esperada, não só pelo pessoal da casa, mas também pelo público aqui fora, que já esperava que realmente o Marcelinho fosse sair, e ele foi para esse paredão indicado pelo líder Jonas, ou seja, quando é indicado pelo líder e sai assim, é sinal de que realmente o público não estava gostando muito do jogo dele. Eu esperava mais no Marcelo, eu acho que ele poderia ter feito render os embates com a Ana Paula, ele poderia ter feito render outras polêmicas na casa, que ele participou dessas polêmicas, mas enfim, acho que quando ele estava na festa, ele bebia um pouquinho, falava bastante. Agora, no dia a dia do confinamento, eu senti muita falta do Marcelo se colocando mais, aparecendo mais. Afinal de contas, o Big Brother, ele é um jogo de defesa, né? Mas ele também é um jogo de ataque. Assim que ele entrou lá no palco com o Tadeu, ele entrou de cabeça baixa, ele não estava, assim, muito confiante de que fosse sair. Eu acho que ele estava esperando que talvez a Samira fosse a eliminada, ou então a Solange, né? Que o pessoal estava já, assim, colocando essa fama nela de planta, mas ela está despertando para o jogo no tempo dela. Mas ele entrou lá no palco com o Tadeu de cabeça baixa, e aí o Tadeu perguntou para ele, né, essa coisa do que ficou faltando, aquelas perguntas que o Tadeu sempre faz, e ele disse que ele realmente se sentiu meio perdido no jogo, que tinha momentos em que ele achava que estava jogando certo, aí depois ele voltou nas táticas dele, depois ele mudou as táticas, partiu para um novo procedimento, tentando ali um novo tipo de jogada, mas acabou não dando muito certo. Então, entre idas e vindas, ele acabou perdendo uma oportunidade, eu acho que, de aparecer mais, de se destacar mais dentro do jogo, né? Os conflitos que ele participou, o Tadeu também colocou isso ali rapidinho, né? Que ele também participou de conflitos, participou de brigas, mas que faltou o além, faltou o depois. E realmente a gente ficou com essa sensação, toda vez que o Marcelinho aparecia no embate, alguma coisa, a gente gostava, mas aí e o depois? E o dia de amanhã? Então ele não fazia isso render. E o Big Brother, a cada segundo é muito importante, a cada minuto é muito importante. Então não adianta aparecer só no ao vivo, ou só no Sincerão, ou só em momentos de festa. O jogo, ele acontece o tempo todo na casa. Então, quem não aparece o tempo todo na casa, o resultado, infelizmente, é esse, é a eliminação.
Dando sequência ao nosso programa, que hoje é um pouquinho mais curto por causa da quarta-feira de cinzas, a gente que vem trabalhando incansavelmente na produção de conteúdo para o Conteúdo Folia, na produção de flashes, falando sobre os bastidores do carnaval, falando sobre as fantasias e curiosidades das rainhas de bateria. Você que quer saber tudo sobre os bastidores do carnaval, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e lá você vai conferir tudo que está rolando aqui no nosso canal em relação ao carnaval, né, gente? Afinal de contas, também o carnaval não termina hoje na quarta-feira de cinzas, ele continua até pelo menos o sábado das campeãs. E falando sobre carnaval, a Chay e a Gabi foram curtir a Sapucaí, foram pro Sambódromo do Rio de Janeiro, né? A Gabi participou ali, né, ganhou um presente da empresa patrocinadora do prêmio, do Big Brother, ela que foi anjo, então ela ganhou esse presente por conta do anjo e teve direito de levar uma outra jogadora ou um jogador para conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro. E ela escolheu a Chayane. As duas saíram dos estúdios Globo cobertas por uma venda, né, com os olhos fechados. Elas estavam usando também um fone de ouvido e quando elas chegaram no Sambódromo, elas usaram uma fantasia de bate-bola para poder despistar o pessoal dali. Mas aí, claro que o público já estava sabendo tudo que ia rolar, né, sobre a presença delas, e elas seguiram com essa fantasia de bate-bola até um camarote suspenso dessa empresa patrocinadora. Esse camarote ficava mais ou menos 25 metros de altura e lá de cima elas puderam acompanhar um trecho do desfile da Portela. Ao contrário do que os veículos de comunicação estavam, né, noticiando, elas não acompanharam os desfiles, elas acompanharam apenas um trecho. Segundo informações de pessoas que estavam lá no Sambódromo, que passaram pra gente, elas ficaram cerca de 25 minutos lá na Marquês de Sapucaí. Então lá de cima elas acompanharam um pouco do carnaval, acompanharam um pouco do desfile. A Chayane até acreditou que a homenagem da Portela era pro Péricles, né? Ela achou que o Péricles era o enredo, a gente sabe que não é, mas enfim, foi um momento muito bonito. A última vez que isso aconteceu de participante sair foi há 18 anos atrás, se eu não me engano, foi a Thalita, né, do BBB 8, que foi pro Sambódromo, ela foi pro camarote de uma cervejaria, eu tava lá na época, eu fiz a cobertura, foi muito legal. E também teve uma outra saída do pessoal no BBB 10, que se eu não me engano também foi o de César e a Cacau. Eles foram pro trio elétrico da Cláudia Leite, que tinha também uma ação do Guaraná, né, que patrocinava o Big Brother na época. Então, sair do programa eu acho sempre bacana, eu acho que rende aquela pulguinha atrás da orelha dos participantes. Será que eles ouviram alguma coisa no caminho? Será que teve alguma informação privilegiada? Então, acho que isso tudo mexe um pouquinho com o jogo. Então, assim, gente, é muito legal curtir o carnaval. Tudo é muito bacana. A gente viu essas imagens da Chay e da Gabi, bastante emocionantes. A Chay, então, nossa, ela chorou, enfim, aquele jeito da Chay, né? Mas aqui fora, no mundo real, tem muita coisa acontecendo no carnaval. Sabe aonde? Na internet. Chegou a hora da gente ver o que o Brasil anda postando. Olha só. Foi agora, meu Deus. Olá, boa noite a todos. Na manhã desta quarta-feira, a participante Sol foi expulsa do BBB 26. Analisamos as imagens e, para poupar o nosso trabalho, também decidimos por expulsar a Maxiane por ter borrado a maquiagem inteira chorando. Expulsamos também a tia Milena por ter utilizado um garfo. O Juliano por agressão ao vaso sanitário. O Jonas por não ter tomado banho pelado. Mas foi Marciane, justo. que a gente nem sabe o que ela tá fazendo lá. O Babu também por ter gritado na saída da sala. Nossa. A Ana Paula já tem a pele perfeita, precisa de mais nada. Só restou eu. Com isso, decidimos dar o prêmio pra Juliette. Oxi. Vou manchar as roupas dele. Eu posso fazer o que eu quiser, sou café com leite. Vou fazer uma panquequinha. Gratidão! Deixa ela tentar. Nunca que ela vai ter o tempero do jogador aqui. Vai, Corinthians! Oxi, tá doido, Que tempero é esse, irmão? Tempero de pinto? Sai daí, irmão, você tá aí com inveja. Só que sou campeão do mundo? Tá viajando, irmão. A culpa só pode ser do cowboy. Como é difícil ser um grande gostoso e ganhar provas. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, bebê. Eu não vou ganhar esse negócio, não. O que você ia achar se eu pegasse quinta série, tia Milena? Ei, que nojo! Você acredita que Edilson fez feijoada com mão de pipiu? Que absurdo! Nojento!
Nossa, tempero bom esse Dedilson. Sensacional, gente. Eu adoro esses memes, eu adoro a criatividade do pessoal da internet. É muito bom, né? Dando sequência aqui, já na reta final do nosso programa, como eu disse, hoje o programa é um pouquinho mais curto. Eu queria mostrar para vocês imagens sobre uma ação publicitária que teve da TV Globo com o Metrô Rio. Quem estava utilizando o metrô para poder se locomover na cidade, para poder ir para os desfiles na Marquês de Sapucaí, para os bloquinhos, levou assim um susto quando viu alguns vagões totalmente caracterizados com a cara dos participantes do BBB. Exatamente. Tinha até o Tadeu Schmidt nessa história. Alguns vagões do Metrô Rio foram caracterizados com a temática do Big Brother Brasil, numa ação de divulgação. Eu achei bem legal. Teve muita gente que tirou foto, compartilhou nas suas redes sociais. Ali, né? Porque é diferente você entrar num vagão, de repente você olhar e ver a cara do Tadeu, a cara do outro participante, daquele participante que você não gosta, o outro que você tem mais afinidade. Eu achei isso muito legal. Então, assim, parabéns para o pessoal do Metrô Rio, parabéns também para o pessoal, né, de publicidade da Globo. Foi uma ação que eu achei assim, bem interessante, que vem outras ações desse tipo, não é verdade? O programa está terminando. Eu queria agradecer muito a sua audiência, queria agradecer muito a sua parceria. Lembrando que a gente volta na próxima quarta-feira com o eliminado da semana, ou então a qualquer momento com alguma notícia bombástica direto da casa mais comentada e mais vigiada do país. Eu só espero que não seja mais ninguém expulso, né? Porque a gente já não aguenta mais participante sendo expulso. Muito obrigado, então. A gente se vê na semana que vem. Até lá!